fim, temos o distúrbio de formulação e sintase. Esse distúrbio ele não é tão discutido quanto a dislexia, né? Acredita-se que esses problemas mais sérios apresentados na escrita ocorrem mais tarde com relação aos outros distúrbios, né? Isso se justifica porque o distúrbio de formulação escrita, ele não tem esse primeiro impacto nos anos escolares, né? Ele é muito mais perceptível nos anos finais de ensino fundamental, no ensino médio e, consequentemente, no ensino superior também. Então, frequentemente, são os professores de língua portuguesa que constatam esse problema porque realizam mais produções textuais, consequentemente, há mais correções desse tipo de texto e aí conseguem identificar esse distúrbiozinho na formulação da sintase, das sentenças, das frases, dos períodos, essas trocas muito perceptíveis que o aluno acaba realizando nessas produções. Então, como a linguagem escrita é esse último sistema verbal, por isso a demora no diagnóstico, porque nas séries iniciais prioriza-se a oralidade, a leitura, e a escrita ela vai ser acionada nos anos mais posteriores. Então, por isso, talvez essa dificuldade de diagnóstico. Se o professor de língua portuguesa ele não tem conhecimento desse distúrbio ou de todos esses que nós mencionamos, dificilmente conseguirá com que seu aluno realize uma avaliação textual, pois o aluno ele pode apresentar boa linguagem, ele pode apresentar boa leitura, mas neste caso último, de dificuldade de formulação de sintase, a dificuldade se dará na escrita. Então, ele tem segurança ao dizer, ao apresentar trabalhos orais, mas ele vai ter dificuldade na produção escrita de fato. Então, por isso que nós precisamos também estar sensíveis a todas essas questões, a todos esses aspectos que circundam esses distúrbios. Dito isso, conhecendo um pouco mais esses distúrbios que influenciarão na nossa avaliação escrita, influenciarão também na produção oral dos nossos alunos, nós temos alguns critérios para avaliação textual. Então, depois de termos conhecido um pouco mais cada um, nós precisamos entender agora a avaliação da produção textual de maneira mais clara, de maneira mais ampla. A avaliação dos textos dos nossos alunos dessas séries iniciais de ensino fundamental, por vezes, tornou-se muito mais uma busca de deslizes ortográficos. De nós verificarmos a falta de pontuação, de nós verificarmos a falta de acentuação, despriorizando muitas vezes essa bagagem que o aluno também traz na significação, na construção de sentidos pelo texto. E os critérios de avaliação da produção textual nem sempre se articulam com os objetivos da aprendizagem. Então, frente às inúmeras queixas que nós mesmos fazemos quanto à falta de correção gramatical, de coesão, de coerência, de léxico, de caligrafia dos nossos alunos, é interessante nós revermos as nossas práticas educativas em sala de aula para o ensino de língua portuguesa, a fim de que tenhamos mais claro o objetivo de aprendizagem no que corresponde à produção textual dos nossos alunos. É preciso que a gente tenha esses critérios mais organizados, mais estruturados para a avaliação que faremos dos textos. Então, as avaliações de práticas de leitura, de escrita, de oralidade podem pautar-se em questões mais subjetivas, não apenas nessas questões linguístico-ortográficas que nós tanto buscamos na correção dos nossos textos. Então, é interessante o professor organizar alguns questionamentos que serão feitos, que serão registrados durante todo o processo, o registro da situação, da ficha individual que cada aluno também deverá preencher, contemplando todas as etapas do processo. Então, é importante que se faça isso, que nós possamos transformar
a nota ao final de um bimestre e não necessariamente a cada atividade. Que seja como um todo e não de maneira fragmentada, não maneira descontextualizada e indissociada. De toda forma, né, as condições em que a produção escrita acontece é que determinam o texto. Quem escreve, o que escreve, para quem escreve, para que escreve, com que objetivo escreve, quando e onde escreve, em qual situação temporal, espacial, cultural, social. Então, todos esses aspectos precisam ser levados em conta. Porque nós já frisamos aqui que a língua precisa ser entendida como esse emaranhado, e não de maneira isolada, não de maneira estanque a todos esses fatores e elementos. Ferreira nos diz que todos esses fatores conduzem ao uso de uma certa variedade da língua, um certo registro, um como escrever. Logo, cada gênero tem suas normas, tem sua estrutura, tem sua organização. Esses recursos de coesão, os níveis de informatividade diferem caso se produza um gênero ou outro. Então, é preciso que estejamos atentos a esses aspectos.